Sabemos que os livros não cumprem a mera função de depósitos de informações e conteúdos publicados ao longo da história, mas também carregam as marcas dos usos e abusos praticados por sujeitos históricos ao longo do tempo. A fim de exemplificar o que eu estou dizendo, apresentarei a vocês um exemplar da seção de obras especiais da Biblioteca do Museu Mariano Procópio, publicado em 1888 pelo escritor espanhol Campo Amor. Esse livro alcançou significativo sucesso em diversas regiões do mundo, fazendo-se presente em diversas bibliotecas, inclusive até os dias de hoje. Entretanto, optamos por lançar o foco, ou a lupa, sobre o exemplar da Biblioteca do Museu Mariano Procópio, tendo em vista as marcas de proveniência que o individualizam e permitem conectar diferentes trajetórias de personagens históricos. A obra em questão apresenta pequenas dimensões. Encontra-se encadernada em capa dura e desfalcada em algumas dezenas de folhas. Possui no verso da capa uma minúscula etiqueta com o número de arrolamento do museu, que comprova seu pertencimento à coleção do fundador da instituição, Alfredo Ferreira Lage. Logo em seguida, verificam-se diversas anotações ao longo das páginas. Na primeira folha, um registro à caneta, datado de 3 de novembro de 1917 e assinado por Eduardo de Menezes, informa que as anotações a lápis, por entre as linhas do texto, são traduções feitas do espanhol para o português por Dom Pedro II. Na ocasião, o segundo monarca brasileiro se encontrava a bordo do navio Alagoas, em viagem de exílio à Europa, após o golpe civil-militar que o destituiu do poder em 15 de novembro de 1889. Campo Amor não foi o único, mas um dos autores que fizeram parte do repertório de traduções do imperador, conhecido como Mecenas das Artes, das Letras e da Ciência. O segundo imperador do Brasil dedicou-se desde cedo à leitura e ao estudo dos idiomas, como grego, latim, inglês, francês, italiano, provençal, alemão, hebraico, sânscrito, além do tupi-guarani. Como parte de sua rotina diária, traduzia diversas obras clássicas. No decorrer da viagem do exílio, o monarca destronado, já idoso, com estado de saúde debilitado, não abriu mão de manter sua rotina de leituras e traduções. Em diversos momentos, pedia a familiares e amigos que lhe fizessem leituras em voz alta e o auxiliassem nas transcrições. Em 22 de novembro de 1889, ainda a bordo do Alagoas, mencionava a cópia que fizera de um poema de autoria não identificada, não mencionada, entregue ao médico Mota Maia, justificando que sem os seus cuidados não poderia tê-lo feito. Os temas filosóficos contemplados no livro de Campo Amor parecem familiares ao interesse do velho imperador, que na infância acostumara-se a repetir em seus exercícios de caligrafia a máxima aristotélica: a felicidade é um hábito. Leitor assíduo dos filósofos, parece relevante supor que seu erudito repertório intelectual estivesse permeado de complexos dilemas, como os antigos dualismos entre matéria e espírito, corpo e alma,
homem e mulher, céu e inferno, virtude e vício, moral e hipocrisia. No livro, Campo Amor aborda a saga de um homem, Torralba, personagem inspirado num dos condenados pelo Tribunal de Santo Ofício, espanhol do século XVI, e de uma mulher, a Catalina. O autor traz à tona alguns conflitos humanos enfrentados na busca da felicidade. Afinal, a felicidade estaria centrada no prazer da carne ou no espírito, na pureza ou no pecado, na verdade ou na mentira, no conhecimento ou na ignorância. Concluída a tradução, o monarca teria doado o livro ao conde de Mota Maia, médico de sua confiança, que o acompanhou durante toda a viagem. Tempos depois, o exemplar chegou às mãos de Eduardo de Menezes. Não é difícil entender o destino do livro, uma vez que Menezes e Mota Maia estavam conectados à mesma rede de relações sociais. Nascido em Niterói em 1857 e formado médico pela Escola de Medicina do Rio de Janeiro na década de 1880, Menezes realizou cursos no exterior. Esteve em exercício na Casa Imperial, foi professor adjunto da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e casou-se com a sobrinha de Mota Maia, a Maria do Carmo. A proximidade do médico com o círculo de sociabilidade do imperador pode ser verificada, inclusive, nos famosos diários do monarca em dezembro de 1887. A tradução de Dom Pedro II, até onde se sabe, não chegou a ser publicada, não derivando daí a explicação para a ampla difusão da obra de Campo Amor por diversos países da América Latina. No Brasil, curiosamente, o escritor se tornou um dos cognomes do poeta Belmiro Braga, que viveu entre os anos de 1870 e 1937, natural de Juiz de Fora. Nacionalmente conhecido como Campo Amor Mineiro, nas 3 primeiras décadas do século XX, Belmiro se manifestava e se confessava leitor do escritor espanhol, além de arriscar algumas traduções, conforme escreveu ao amigo poeta Antônio Salles em 1909. Reservadas as devidas proporções e especificidades, o fato é que as produções literárias do trovador popular mineiro e as do poeta espanhol possuíam características em comum, como a ironia romântica, a poética reflexiva, o olhar atento aos costumes cotidianos, bem como o uso de uma linguagem palatável a um público mais amplo e heterogêneo, favorecendo apropriações de seus versos pela oralidade. Belmiro Braga, Eduardo de Menezes e Alfredo Lage, além de se conhecerem, eram homens de letras bastante ativos na sociedade juiz-forana. Os 3 compartilhavam espaços de sociabilidade muito conhecidos em Minas, como a Academia Mineira de Letras, fundada em 1909, da qual Eduardo e Belmiro eram membros fundadores. No Instituto Educacional Metodista Granbury, Menezes e Belmiro atuaram, respectivamente, como professor da Escola de Farmácia e Odontologia e inspetor de ensino secundário. Menezes também foi membro fundador da Liga Mineira contra a Tuberculose, fundada em Juiz de Fora em 1900. Belmiro e Alfredo eram também sócios e assíduos frequentadores das reuniões da Liga, além de colaborarem com o jornal O Farol. Vale destacar ainda que em 1921, Alfredo Lage
se notabilizava em seu projeto de inauguração oficial do Museu Mariano Procópio. Oriundo de abastada família do Império, com intensas relações com a família imperial, Alfredo Lage manteve os vínculos com os imperiais durante a Primeira República e arrogava para si o papel de guardião das memórias do pai Mariano Procópio Ferreira Lage e da monarquia brasileira em tempos de transição para o regime republicano. Em suma, nós podemos considerar que, nesse sentido, o Alfredo amealhou diversos objetos relacionados à monarquia através de leilões e doações efetuadas por pessoas ligadas à sua rede de sociabilidade. O exemplar é licenciado Torralba, faz parte dessa lista, embora tenha sido doado mais tarde, em 1941, conforme atesta o relatório apresentado pela Prefeitura de Juiz de Fora ao governo do estado de Minas Gerais. Há de convir, portanto, que a aquisição dessa obra se mostra coerente com o colecionismo do fundador e suas redes de sociabilidades, sendo importante situá-la historicamente nos termos de uma prática colecionista atrelada aos esforços de perpetuação da memória monárquica brasileira.